que trata com discrição essas questões minhas. Ele quebrou, e daí viu a troca de mensagem dele com a minha esposa, dele comigo, e quebrando o sigilo, e viu que tinha despesa de 3 mil da minha esposa em algum lugar, 2 mil não sei aonde, 80 não sei aonde, despesa normal. E ele vazou isso, o que a imprensa divulgou? Despesas atípicas. Dá a entender que ela está recebendo uma fortuna ali no seu contra-cheque. Mas tudo isso, então, é normal, e nos outros governos também havia esses gastos? Não, os 3 cartões em outros governos todos tiveram. O quê? E tem o cartão particular. Essa São despesa, 3 cartões. Não, essa despesa, o que acontece? Eles achavam, divulgando isso, que ia ter essa despesa de manicure, etc., pago com o dinheiro do cartão corporativo particular meu. E como nunca saquei um centavo, não podia acusar de o cartão corporativo pagar essa despesa. Entendi. Assunto encerrado. Agora fica o desgaste. Mentira. A imprensa vira-mexe, potencializa, requenta esse tipo de matéria para te desgastar. É a questão dos imóveis. Eu tenho mais 5 irmãos, tenho 10 irmãos, tem 2 que são separados. Agora desses imóveis? Os imóveis. 51, quantos são? São 50 e poucos imóveis. Não interessa, que seja 1 milhão de imóveis. Tá, mas qual é a questão? Qual é a questão? Faz a matéria... Que é do dinheiro vivo, né? De sem dinheiro vivo. Se você pega em qualquer registro, certidão, está escrito moeda corrente. Maldosamente falaram o quê? Dinheiro vivo. Se você pegar, se isso daqui for teu, mas você vai ver lá... quando vai escritura, foi pago com cheque tal, isso, ou em dinheiro vivo? Não. Moeda corrente. Pode ser DOC. Pode ser até dinheiro vivo. Mas o que interessa? Primeiro, está no imposto de renda? Tá. Bem, os meus estão. Dos meus parentes, acredito que sim. Mas não tem esse cuidado. Eu já tive minha vida imobiliária investigada em 2017. Não, imagino que sim, né? Tá, foi. Porque o Procurador-Geral da República, era o Rodrigo Janot, ele deu um despacho que não tinha mínimos indícios para começar uma investigação sobre 2 imóveis meus, como tendo comprado de forma irregular. E não vai falar que eu era amigo do Janot, não tinha nenhuma amizade com ele. E eu sempre fui um cara avisado. Mas o que pega é o lance, então... O que pega é o seguinte, olha... É o dinheiro vivo, é o lance que não foi dinheiro vivo, eu tenho certeza. Mas o que estão pegando é nesse ponto. Mas leva para o lado, como tivesse eu uma fábrica de dinheiro em algum lugar e mandasse para lá. Isso aqui é uma coisa. Governo Fernando Henrique Cardoso. Você só pode arranjar dinheiro por fora se você tiver cargo no governo. Nunca tive um cargo em governo nenhum. Governo Fernando Henrique Cardoso. Não vivi nenhum clima de harmonia com o FHC. Nunca pedi nenhum cargo para ele, nem sei se ele daria se tivesse pedido. Não tem nenhum cargo. A imprensa nunca levantou um cargo, indicação minha. Daí veio o Lula, sem comentário. Do que jamais eu ia ter um cargo vendo Lula. Também com Dilma. Com o Temer já era pré-candidato. Da onde saiu o dinheiro para comprar 50 e poucos imóveis? Pelo menos um indício. Agora, esses parentes meus, peraí. Você quer dizer que meus 5 irmãos são todos vagabundos? Um ex-cunhado meu, separado da minha irmã, ele tem umas 30 lojas de material de construção e imóveis no Vale do Ribeira. A maioria dos imóveis foi comprado por ele. O que eu tenho a ver com isso? Eu não te conheço. Mas se tiver mais 5 irmãos por aí, você pode ter um irmão bem de vida, ou 2. É justo eu botar na tua conta os imóveis que eles compraram. E outra, imóveis comprados ao longo de 32 anos, desde 1990. O meu primeiro imóvel eu comprei em 90 no Rio de Janeiro. Então ali já entrou com uma suspeição. Em 90 eu era vereador do Rio de Janeiro. Tá? Então os caras te acusam que se exploda e bota dinheiro vivo. Então, e você tem que ficar explicando a vida toda. Mas é isso que eu estou falando. E aí, se for considerado fake news, mas não falo nesse caso, mas qualquer um. E aí, depois da eleição, isso afeta o resultado da eleição. O que se faz, então? Você não pode fazer mais nada, não já foi, fazer, passou. Né? Esse é a questão de imóveis, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi pedindo investigação, ele é que vou. Mas em relação à Jovem Pan, o que aconteceu agora? Olha, censura. Então, mas... E aí? Censura. Vai ser assim? Bem, quem é que determinou aí a censura da Jovem Pan? Foi uma pessoa. Até há pouco tempo eu falava como alguém no deserto, né? Clamando alguma coisa tocante a isso. Era ignorado. Tipo o quê?
Tá? Pedindo... Censura. Há 3 anos, esses inquéritos começaram há 3 anos. O inquérito não tem participação do Ministério Público, tem que ter. Mais de uma vez, o Ministério Público pediu arquivamento desse inquérito. O ministro não deu bola. Esse ministro continua desmonetizando páginas, derrubando canais, prendendo deputado. Um deputado não pode ser preso, a não ser por flagrante delito. Tá? É crime inafiançável. Né? E esse deputado falou um montão de besteira, ninguém duvida disso, mas a pena não é cadeia. Ele cumpriu 8 anos de cadeia. Falou um montão de besteira. Eu xingar você de tudo quanto é coisa para se imaginar. Vamos supor. Tá? Eu tenho que ser punido? Tenho. Mas não pode, de forma monocrática, esse juiz, esse ministro, prendeu e ficou preso 8 meses. E depois foi feito o julgamento desse deputado. Ele pegou 9 anos de cadeia. 8 meses, mais 9 anos, a começar em regime fechado. Você não acha que isso é um absurdo, não? O homicídio começa com 6 anos. Então, se ele tivesse matado o ministro, ele poderia pegar uma pena menor que 9 anos. Menor? Menor que 9 anos. Começa com 6 anos de prisão. Bem, no dia seguinte eu assinei a graça, né? O indulto dele. Então, mas a gente tá caminhando para onde? Num cenário onde o PT ganha, o Lula ganha, e um cenário onde o senhor ganha. Bem, o retrato... Essa liberdade de expressão, regulação de mídia, que é um assunto que tá sendo bastante discutido. Qual é o caminho que a gente... Se o Lula vier aqui, pergunte para ele o que ele acha disso. Ele teve no Flor, não vou culpar o Flor, não. Quando deu 1 hora, a equipe dele acabou, foi embora. Foi super curto. Porque o Flor é uma pessoa que começa a conversar. Eu conheci pessoalmente quando fui na entrevista, foi 4 horas e pouco de entrevista. Ele começa a perguntar, a conversar. Sim, no final são as mais espinhosas. E vai. Não, comigo lá eu respondi tudo para ele. Eu vi. Inclusive... Eu inclusive... Foram 4 horas ou 5. 4 horas de tudo. Inclusive agradecer aqui, porque aqui eu sempre fui muito crítico em relação até a pandemia, e o senhor está aqui. Eu acho isso para a democracia muito absurdo. Assim, estamos partindo para um Estado ditatorial. Porque até a própria imprensa, poucos órgãos de imprensa reagem ao que fizeram com a Jovem Pan. Ou você vê quando muito uma nota meio assim, devagar. Tinha que ser contundente. Falam tanto do período militar e censura, que existia, não vou negar, mas não era como essa. Tá? Censura é censura em qualquer situação, mas não era dessa forma. Até a questão dos empresários. Eu estou trocando mensagem contigo, você fala uma besteira ali, eu falo, tem que arrebentar a mesa, sim, tem que torturar, tem que fazer. Pô, Deus, cara, alguém vaza aquilo, você passa a responder como um conspirador, alguém que quer derrubar o Estado Democrático de Direito. Pelo amor de Deus, cadê a nossa liberdade de expressão? Até bem você, agora há pouco, você falou, não fala o nome dos remédios aqui para não cair. Sim, sim. É um crime, podia ter. Tem algum problema? Não falou o nome, tá bom. Não vou falar o nome. Agora, você pode... Tinha que ter o direito de falar. Vacina, hein? Né? Todo mundo vacinado aqui, hein? Exatamente. Você pode ver, a gente podia ter o direito de falar isso aí. Por que não? Até para falar que... falar que não presta, eu falar que presta. Exato, tem uma discussão. Tá? Agora, a tendência que está vendo é um crescente. Tá. Eu acredito que, após as eleições... Depende de quem ganhar. Vamos ter um ponto final nisso. Ou vai. Pode ter uma escalada de... No meu entender, com a volta do Lula, sim. Até porque ele fala abertamente em censurar a imprensa. Ele fala. De educar, né? Ele falou educar. Ele falou assim: não vamos regular, vamos educar. E aí eu fiquei com medo. Como é essa educação? Entendeu? Vamos lá para. Faria essa pergunta para ele. Aqueles campos lá. Falando de Lula, ele fez uma acusação muito grave sobre o Neymar. Tá. Que o Neymar trocou o apoio ou apoia o senhor por causa do imposto de renda e tal. Tudo. Olha, você não tem como interferir na Receita. Nós sabemos o problema do Neymar, como de outras pessoas no Brasil. Agora, uma acusação leviana por parte dele. Tá? Você não tem como interferir na Receita. Quem, porventura, vai apagar uma coisa lá, vai deixar a pegada. Vai ter a canetada lá e vai dar pra... Um dia pode ter um problema. Entendi. E o pessoal da Receita tem um zelo, um tocante a isso daí. É uma acusação leviana. Se eu tiver oportunidade, falar com o pai do Neymar, processo o cara, pô. Denunciação caluniosa. Tem que provar isso. Agora, o governo dele foi um governo realmente que tinha corrupção em tudo quanto é lugar. Não é mais o governo dele. Então não tem interferência nossa em lugar nenhum. Zero. Agora, uma acusação que deixa mal
o Neymar, o pai dele, e também a mim. Agora, por que não abre um processo imediatamente para investigar como é que está a questão da receita dessa dívida do Neymar? Agora, o Lula deve em torno de 15 milhões de reais para a receita. Ah, é? Sim, esse dia mesmo foi falado, foi até falado, porque ele deve ao fisco em torno de 15 milhões de reais. E aí? Ele tinha que responder sobre isso. Vai dar uma amenizada com ele? Não tem amenizada com ninguém, né? Eu não tenho poder nem de agilizar e nem de acolchoar. Pegadinha agora, hein? Você viu que eu soltei, ele tá esperto aí. Quem fala, não, ameniza. Fala, então. Mas é isso que eu tô falando. Esse tipo de afirmação é próxima à eleição. Isso desgasta você. A Jovem Pan, ou a Globo, ou o UOL, ou seja lá quem for, coloca uma notícia e depois é desmentido após a eleição, o estrago já foi feito. E aí? Você pode ver, está num crescente. Mas o senhor entendeu? A gente está num paradoxo, porque existe isso da fake news. Sim. Isso afeta muito e ao mesmo tempo. Mas olha só, quem fazer uma pré-censura, né? Fake news é o PT. Me aponte uma fake news minha. Me aponte uma. Não tem. Ou que eles acusam que o senhor faz. O que me acusam tem bastante. Imóveis. Não. O que acusam de o senhor fazer uma fake news em relação a eles. Eles acusam, por exemplo, o TSE tirou inserções minhas onde nós falamos que o Lula é pró-aborto. Não é que eu falo, eu boto a imagem do Lula falando. Olha, aborto é uma questão de saúde pública. E agora quem não quer ter filho, que não tenha. Ele fala isso. Falou isso. E agora falou que é contra o aborto. Mas é lógico. Ele é aquele lobo, né, que está jurando para os cordeiros, depois das eleições, se transformar em vegetariano. Acredita. Ele mesmo falou agora. Ele falou o quê? Também, o Lula, que o político tem que mentir. Que a mentira voa. A verdade ainda tinha. Ele estava falando em relação ao senhor. Ele falou, né? O que ele falou? Pode falar o que ele falou a meu respeito. Ele falou assim... Tem político. Ele falou Bozo, desculpa. Ele falou, o Bozo lá. Ele fala, eu tenho que mentir. Ele tá, aí. Não. Ele estava falando em relação ao senhor. Mas qual é a mentira que eu peguei? É verdade que realmente numa entrevista anterior ele falou assim, não, eu menti quando eu falava que tantos passavam fome, isso aí é uma entrevista antiga dele, né? A gente tem que exagerar mesmo e tal. Isso é uma coisa, se não me engano, antiga. Pode até conferir, não tinha? Não, é antiga. Sim, que ele falava mesmo? Que ele tinha 30 milhões de crianças abandonadas no Brasil. Aí ele exagerava. 30 milhões. Isso sim. Agora, isso é em relação ao senhor, tá falando do senhor. Agora é o seguinte, qual mas mentira? Ele virou agora contra o aborto agora. Mas é lógico, é o interesse dele político, eleitoral. Mas as pessoas não mudam? Não, ele mas de uma hora, agora, falta 10 dias para ele é evangélico. Não é? O candidato ao governo do Rio de Janeiro, não sei se é o Freixo, o Molon, não sei. Freixo falou que era contra as drogas. Contra as drogas. E ele... Na reta final é contra as drogas. Acredita quem quer. As pessoas mudam, Bolsonaro. Mas... mudam. Com o tempo, concordo que mudam. Não, sim. Mas não tão rapidamente assim. O senhor acha, então, que ele não pode ter mudado? É porque ele viu que... Se ele vier aqui, a gente está negociando isso, eu vou perguntar para ele, mudou mesmo e tal? Porque às vezes as pessoas mudam. Tudo bem. O senhor mudou em alguma coisa... Com o tempo, ao longo do tempo, por exemplo, sim. Alguma coisa que o senhor tinha na cabeça e hoje... Olha, eu era estatizante. Exato. Eu era estatizante. No início, lá do governo FHC, eu votei quase contra todas as propostas de privatizar. E eu mudei. Tá? E eu mudei e comprovei isso. Porque eu vi que o Estado inchado não funciona. Exato. Um Estado gigante. Não funciona. Mas não dá para privatizar mais? Porque esperavam do senhor também uma privatização maior também. Bom, eu não quero botar a culpa na pandemia, mas atrapalhou bastante a gente. Se não tivesse a pandemia, teria vender estatal não é botar na prateleira. Vamos lá, botar na prateleira. Claro. É uma preparação... você pode ver, a Eletrobras foi privatizada. Certo. Demorou 2 anos. Correios. Os Correios estão em andamento, mas não, a gente não sabe o que vai acontecer, que depende do parlamento. Grande parte das privatizações passam pelo parlamento. E tem privatização que leva... Por exemplo, a TV Lula não dava para privatizar lá? Você sabia que... Lembra que você chamava Sim, TV falei, mas sabe o que nós vimos aqui? Mais de 90% dos funcionários são funcionários de carreira. Você não ia economizar nada em funcionários. O que nós resolvemos fazer? Você pode ver. Vende, assume esse... A nossa TV... Não, o pessoal fica conosco. Ninguém vai querer comprar o passe daquelas pessoas. Ah, é? Não, vai. Você continua pagando o salário? Continua. Então você pode ver. O que nós fizemos na TV oficial? Investimos nela. Tem uma parte hoje em TV Libras. Mas não precisava também. O senhor acha que precisa? Você não vai diminuir a despesa.
Quanto é? É muita coisa? Não sei de cabeça aqui. Tá. Mas são mais de 1.000 funcionários. Vê a despesa aí. São 1.000 funcionários? Você privatizando, você não vai acabar com a despesa praticamente. Agora, ali nós temos a parte educacional. Houve uma mudança enorme na TV, que tinham ou não usava, ou usava para fins políticos. Mudou. Tem programas educativos, bem diferentes do que tinha no passado. Conseguiu achar aí? Achou? 428. Milhões? Não, funcionários. 428 funcionários. Todos concursados. É isso? Então, isso, se privatiza essa TV, o que acontece com esses caras? Esse pessoal vai ter que redistribuir. Realocar? Vai redistribuir. Não tem essa... Agora, hoje em dia, a TV que dava traço no passado, eu acho que é uma sexta ou sétima mais vista no Brasil. Dá uma olhada aí. Sétima. A sétima mais vista no Brasil. E reduziu funcionários, eram 1.818. Reduziu funcionários, passamos para 400. Mas então... Multiplicou, dividiu por 4. Então, com o atraso da pandemia... Ela foi saneada com a gente. Nós não abrimos mais vagas que tinha. Cortamos muito cargo e comissão. E ela está operando de forma satisfatória. Oitava mais vista? Oitava? Sétima. E aí, aeroportos sendo privatizados. Sim. São concessões, né? Concessões. Aeroportos. Que é uma das medidas, né? Já tivemos um porto, acho que foi no Espírito Santo também. Rodovias. Você pode ver as novas rodovias que tem licitação ou são... O pessoal tá pedindo para encerrar aí. Vai dar uma de Lula mesmo aí, ó. Ele falou do Lula. Quanto tempo a gente tá? Estamos com 2 horas. Dá para ficar mais? Vamos lá. Continua mais um pouco. Estamos aqui. Até para ver se tem mais alguma pergunta espinhosa, para você ficar à vontade aí. Você pode ver. O exemplo simples. Rodovia. Tá. Você tem a concessão, o cara dá por 20, 30, não sei quantos anos. Por exemplo, na gestão Tarcísio, Dutra. Nós não renovamos o contrato. Nós relicitamos e fizemos condições. Permaneceram as 4 praças de pedágio, diminuíram em média 20% o valor do pedágio e nós zeramos para a motocicleta. E mais ainda, nessa concessão, nós garantimos a duplicação lá da Rio Santos. Certo. Ela é duplicada.